Meu nome é Rafael Acácio, eu sou presidente da Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos da OAB. Agradeço a presença de todos vocês nessa noite fria, inclusive intensa politicamente. E eu gostaria de convidar para compor a mesa o doutor José Carlos Alves, presidente do Instituto de Estudos e Protestos de Títulos e Documentos, IEPTB São Paulo. Gostaria de convidar também o Dr. Paulo Roberto de Carvalho Rego, presidente do Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentos de São Paulo, CDT. Gostaria de convidar para compor a mesa também o vereador Laércio Benco, vereador da Câmara Municipal de São Paulo e advogado tributarista. A nossa Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos, ela tem como uma função importante a elaboração de projetos no intuito de facilitar a vida do advogado no uso do serviço extrajudicial. Tentar tirar da via judicial e trazer para a administrativa o maior número de atos. Então, a gente elabora projetos nesse sentido. Uma outra função importante também da comissão é difundir na atividade os conceitos e os conhecimentos. E nós nos reunimos também toda segunda terça-feira do mês, no prédio da UAB, aqui na Praça da Sé 385, e todos estão convidados. E a gente trabalha também sempre no intuito de promover palestras e conta com a presença de todos vocês na difusão e divulgação dessas palestras. No dia de hoje, a gente gostaria de salientar um tema que é interessante a todos os ramos do direito da esfera extrajudicial e na questão municipal também. Por esse motivo, nós conversamos com o vereador Laércio Benco e ele se propôs, na qualidade de advogado, tributarista, falar um pouquinho sobre isso. E como na atividade a gente não trabalha sozinho, a gente precisa da atividade extrajudicial, nós convidamos o doutor Paulo, o doutor José Carlos Alves, para expor os problemas, trazer aquilo que ele pensa, a sua manifestação sobre o tema, para que o doutor Laércio Benco possa aí fazer a sua palestra. Então, eu passo a palavra inicialmente ao doutor Paulo Roberto Rego, para que faça as suas considerações. Doutor Rafael Acácio Pereira Matos de Souza, ilustríssimo presidente da Comissão de Direito Notarial e de Registro da OAB de São Paulo, na pessoa de que cumprimento os advogados aqui presentes, doutor José Carlos Alves, ilustríssimo presidente do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, na seção de São Paulo, meu colega, na pessoa de quem também cumprimento notários e registradores aqui presentes, excelentíssimo vereador Laércio Benco, vereador e advogado tributarista, nosso candidato ao governo do Estado de São Paulo nas últimas eleições, a quem desejamos muito sucesso nos seus próximos intentos. Eu começo dizendo que não invejo o expositor. Eu pergunto a todos aqui, quem gosta de tributos? Alguém aqui é fascinado por tributo? Gosta muito desse tema? O doutor Laércio vai ter a espinhosa missão de tratar dessa matéria, principalmente um tributo que não é tão conhecido do brasileiro, do cidadão comum. É um tema que não só é pouco conhecido, como é muito arenoso. Ele não é do conhecimento nem mesmo daqueles tributaristas. Não é à toa que traz muitas questões. Até hoje, cada vez que se resolve um aspecto desse tributo, principalmente agora no que nos toca mais diretamente, na atividade notarial de registro, se resolve um ponto, em seguida já surge uma subdivisão daquele ponto com novas dúvidas, novos questionamentos. A ponto do professor Kiyoshi Arada, colega advogado, ter dito o seguinte:
Em matéria de ISS, dúvidas e incertezas parecem ser intermináveis. Quando se pacifica um tema, logo em seguida surge nova discussão sobre o mesmo tema, porém sobre outro aspecto. Assim foi com a questão do sujeito ativo do imposto, quando se pacificou a tese pela tributação no local do estabelecimento prestador como regra, em seguida iniciou-se a discussão sobre o conceito de estabelecimento com tal amplitude que praticamente confunde-se com o local da prestação do serviço. Quando o Supremo Tribunal Federal pacificou a questão em torno da tributação do leasing, o STJ iniciou nova controvérsia envolvendo a questão do local em que se perfectibiliza a operação do leasing para efeito da definição do município competente para a sua tributação. Em relação à franquia, na vigência do Decreto-Lei 406/68, o STJ posicionou-se contra a tributação. Com o advento da Lei Complementar número 116 de 2003, aquela Corte Especial, após ter remetido vários processos ao Supremo Tribunal Federal, por entender que a matéria envolvia questão constitucional, porque a lei de serviço consta expressamente da lista de serviços, passou a decidir pela sua tributação. Coincidentemente, o Supremo, que vinha desconhecendo os recursos porque eventual constitucionalidade seria por via reflexa, resolveu enfrentar a questão, reconhecendo a existência de repercussão geral. A decisão que vier a ser proferida pela Corte Suprema colocará um ponto final nas intermináveis discussões havidas. A controvérsia sobre a tributação dos serviços de notários e registradores foi dirimida na ADI, número 3089, Distrito Federal, na qual, por maioria de votos, ficou assentada a tese da constitucionalidade nos itens 21 e 21.1 da lista anexa à Lei Complementar número 116 de 2003, Diário de Justiça, Estadual 21/8 de 2008. Contudo, no dia seguinte, iniciou-se a discussão quanto ao regime de tributação, se pelo preço do serviço ou pela alíquota fixa. Então, hoje nós já temos pacificado que é devido, sim, o notário e o registrador são contribuintes do ISS, mas surgiu agora a dúvida, já que somos devedores, qual seria o critério para a fixação da base de cálculo para o imposto? Bom, essa decisão resolveu parte do problema. Agora surgiu um divisor desse assunto e que deságua exatamente aqui na Câmara Municipal. E com base nessa questão, como o presidente Rafael nos pede para provocar o expositor em assuntos que possam efetivamente trazer alguma solução para a matéria da cobrança do ISS, eu que sou um defensor da alíquota fixa para a cobrança do imposto, considerando que o regime da tributação especial do trabalho pessoal do contribuinte não foi suprimido pela Lei Complementar número 116 de 2003, que manteve em vigor o artigo 9º do Decreto-Lei número 406 de 68, parágrafo 1º do artigo 9º, que fala justamente sobre a alíquota fixa. 2. Que na prestação de serviço pelo notário e pelo registrador não há preço a ser cobrado, mas emolumentos que, na dicção do Supremo, corresponde à espécie tributária taxa. O preço deriva da livre pactuação das partes, ao passo que a taxa deriva exclusivamente da lei, não sendo lícito ao notário ou ao registrador estabelecer a remuneração pelo serviço prestado. 3. O notário e o registrador exercem atividade intelectual de natureza científica, o que os coloca fora do conceito de empresário, nos termos do parágrafo único do artigo 966 do Código Civil. 4. O notário e o registrário são servidores públicos, concursados, exercendo suas atribuições em caráter pessoal, respondendo pessoalmente pelos danos que ele próprio ou seus prepostos causarem a terceiros, nos estritos termos do artigo 22 da Lei 8.935 de 94. E quinto argumento, eventual adoção da tese pela tributação pelo preço fixo, há que enfrentar a proibição constitucional prevista no parágrafo 2º do artigo 145 da Constituição Federal. E é assim que eu começo esses debates, essa exposição, perguntando ao vereador se, inclusive ele, talvez nosso futuro prefeito de São Paulo, como ele vê a tributação dos serviços notariais de registro pelo sistema de alíquota fixa, da possibilidade de nós retornarmos à redação antiga da Lei 13.701 de 2003, que assim previa a fixação da alíquota fixa para a tributação do ISS.
E, dessa forma, eu encerro, no momento, a minha primeira provocação, passando para os demais. Muito obrigado a todos. Doutor Paulo, muito obrigado pela sua explanação e dedicação aí nesse questionamento. Eu passo, então, agora a palavra para o doutor José Carlos Alves para que possa fazer a sua colocação. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor vereador Laerte Benco, digníssimo representante aqui da Câmara Municipal, ilustríssimo colega Paulo Roberto Carvalho Rego, oficial registrador, com quem tenho a honra de dividir essa mesa, e ilustríssimo senhor doutor Rafael Acácio de Souza, troquei aqui, isso é a influência da atividade do senhor vereador. O Rafael, que é ex-colega... O corte de cabelo aparecido. Rafael é ex-colega, escrevente de tabelião de notas e atual presidente da Comissão de Direito Notarial e de Registro da OAB. Muito obrigado pelo convite para estar hoje aqui. Para mim é uma honra compartilhar a mesa aqui com o vereador, meu colega Paulo, e com Vossa Senhoria. Muito obrigado. Minha palavra inicial, vereador Laércio Benco, é um agradecimento a essa casa, um agradecimento aos vereadores da Câmara Municipal de São Paulo, porque em 29 de dezembro de 2014, o prefeito Fernando Haddad promulgou a Lei 16.097, que é aquela lei que instituiu o PPI 2014, oriunda do projeto 384 de 2014 do Poder Executivo. Só que nesse projeto 384 de 2014 do Executivo, não havia previsão de tratamento do ISS dos notários e registradores. Apenas falava do PPI 2014, Programa de Parcelamento Incentivado, e também falava sobre autorização para o município instituir uma autoridade certificadora digital. E os nobres vereadores dessa casa, numa feliz ideia, resolveram corrigir uma injustiça que perdurava para os notários registradores, vereador Laércio Benck, desde dezembro de 2008, quando o excelentíssimo senhor prefeito Gilberto Kassab alterou a legislação do ISS dos notários registradores, que, como disse o meu colega Paulo Roberto Rego, pela Lei 13.701, os notários e registradores eram tributados pela alíquota fixa, pelo regime fixo. Está lá no artigo 15, inciso 1, que os particulares que exercem atividade por delegação de poder público serão tributados pelo regime especial, pelo valor fixo, em atenção ao determinado pelo artigo 1º, parágrafo 1º, artigo 9º do Decreto-Lei 406 de 1969. Muito bem. O então prefeito Gilberto Kassab mandou a esta casa um projeto de lei que resultou na Lei 14.865, que, após o que, passou os notários registradores serem tributados com alíquota de 5%. Até aí estava constitucional, porque é a alíquota máxima permitida, não tem nenhum problema. Só que a base de cálculo, vereador, a base de cálculo incidia sobre o preço total do serviço do notário registrador. E nós sabemos que o serviço prestado pelo notário registrador, ele é composto de 5 parcelas, das quais apenas uma constitui a remuneração do notário registrador. Então, de cada R$100 que
o usuário paga pelos serviços notariais de registro, 62,5% pertence ao notário ou ao registrador. 17,7% pertence ao Estado de São Paulo, 13,15% deverá ser repassado ao Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, 3,28% deverá ser constituir verba do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e outros 3,28% também ao Fundo do Registro Civil. Então, veja que a legislação de 2008 fez incidir a alíquota de 5% sobre uma base de cálculo com a devida vênia completamente equivocada, porque a base de cálculo ali presente estava constando verba pública para o Estado, para o IPESP, para o Tribunal de Justiça, que não merece incidir a alíquota de 5%. Não pode, é inconstitucional. Isso foi em 2008, em que pese toda a nossa reclamação, vereador Lécio Benck, perante aqui ao Poder Executivo, até que, finalmente, né, em 2014, veio corrigir, e mais ainda, esqueci de um detalhe, e mais, nessa legislação de 2008, que foi a Lei 14.865, passou a incidir também o ISS para os oficiais de registro civil sobre atos gratuitos. Todos nós sabemos que o registro de nascimento e o registro de óbito é praticado pelo oficial de registro civil e nada é cobrado. Não é cobrado porque é gratuito o serviço por força de lei federal. Muito bem. Só que os oficiais de registro civil, eles recebem uma remuneração por esses atos gratuitos em favor da cidadania, mas e são remunerados por um fundo do registro civil do qual participam todas as demais entidades. E esse fundo do registro civil, por essa Lei 14.865, passou a também ser tributado. Muito bem. E dizia eu no início, queria parabenizar essa casa e parabenizar Vossa Excelência também, porque sei como Vossa Excelência votou, porque aqui estava presente no dia da votação, se não me engano, 18 ou 19 de dezembro de 2014, que corrigiu duas grandes injustiças. Primeiro, limpou a base de cálculo, a Lei 16.097, higienizou a base de cálculo, melhor dizendo, e incidindo, a base de cálculo passou a incidir apenas pelos 62,5%, que é a remuneração do notário e do registrador, né? Excluindo as verbas públicas. E mais, excluiu do imposto também, pelo artigo 19, né, os serviços do registro civil gratuitos. Diz o artigo 19, o imposto sobre os serviços previsto no subitem 21.01 da Lei 13.701 somente incide sobre os atos que tenham sido efetivamente remunerados pelos usuários do serviço. Ora, aquele pai que vai registrar um filho não paga nada para o oficial registrador por força de lei. Então, não pode esse ato ser tributado para o oficial do registro civil. Não incidir no imposto sobre esses atos praticados gratuitamente por força de lei em favor da cidadania. Então, essa é a minha fala inicial de agradecimento e parabenizando essa casa, especialmente Vossa Excelência, por essa correção feita na Lei 16.097. E sei que esse dispositivo não veio no projeto original do Executivo, foi posto aqui, foi inserido aqui no substitutivo da Casa,
um substituto da casa, corrigindo uma injustiça perpetrada há 6 anos atrás. Então, são essas minhas palavras iniciais, vereador. E muito obrigado, o presidente doutor Rafael, pela oportunidade dessa manifestação. Doutor José Carlos Alves, muito obrigado pela sua atenção. Parabéns aí pelo estudo feito com relação a toda essa questão do ISS. O doutor colocou uma questão interessante com relação ao recolhimento de valores de taxas que não deveriam ser cobradas pelo próprio cartório, e levantou também a questão de que vários entes recebem esses emolumentos. Certo. Quem sabe o senhor não deu uma ideia, e quem sabe no futuro próximo a gente pode entrar num questionamento com relação a isso. Quem sabe, assim como o Tribunal de Justiça tem, como o IPESP tem, quem sabe a OAB também não pode ter uma destinação dessa, pode ser até um tema de estudo para nós também. Então, agradeço a atenção, o trabalho dedicado aí, esse profundo conhecimento, assim como o doutor Paulo. E eu passo, então, a palavra aí para o nosso vereador Laércio Benco, que possa fazer seus comentários. Boa noite a todos. Boa noite. Cumprimento aqui, parabenizo meu companheiro de partido, meu colega advogado, doutor Rafael Acácio, que preside muito bem a comissão da OAB, Comissão de Direito Notarial e Registros. Cumprimento os meus companheiros de mesa aqui, doutor José Carlos Alves, doutor Paulo Roberto Carvalho. Cumprimento a todos os senhores presentes aqui, pedindo inicialmente desculpas pelo atraso, mas aqui hoje foi um dia bastante conturbado, que começamos nossa sessão, onde havia já uma pauta extensa, onde imaginaríamos terminar por volta das 19 horas, mas começamos com o recebimento aqui de um pedido de impeachment do prefeito Fernando Haddad, e isso atrasou em mais de 2 horas e meia o início da sessão. Então, agora estamos aqui, né, para tratar desse assunto tão importante, que é a questão do ISS, que é a questão da atividade notarial. E eu gostaria aqui de fazer algumas provocações, e antes gostaria de rebater provocações com provocações. Eu acho que o bonito, gostoso do direito é isso, e eu não quero ficar aqui apenas no campo técnico-jurídico. Eu acho que, como aqui é uma casa política, a gente tem que ousar discutir, ousar filosofar, ousar buscar questões mais profundas. E, para isso, eu quero fazer uma introdução breve, dizendo que, obviamente, todo tributo, para ele existir, ele tem que estar previsto na Constituição. A Constituição Federal prevê os tributos de competência federal, em que a União pode instituir esses tributos. Ela prevê os tributos de competência estadual, onde o Estado pode instituir esses tributos, e prevê os tributos de competência municipal. Existem milhares de tributos possíveis de serem instituídos, existem brigas imensas no Supremo Tribunal Federal, na STJ, sobre competência tributária, como esse caso que o doutor Paulo Roberto acabou de falar, que acabaram de dar uma solução, já entrou um outro problema. Existe o célebre caso das gráficas, por exemplo, se paga ISS, ou se paga ICMS, é um serviço ou é um produto. Existe uma série de questões tormentosas, porque todos os 3 entes, União, governo e municípios, querem tributar o máximo possível. Só dos impostos previstos, só não existem 2 que foram instituídos até hoje: o imposto sobre grandes fortunas e o imposto de exportação. Só esses 2 impostos. Todos os demais possíveis e imagináveis foram já instituídos. E nós temos uma carga tributária que, no final do governo Fernando Henrique Cardoso, já era uma carga, no início, final do governo Itamar Franco, começo do governo Fernando Henrique Cardoso, era uma carga tributária de 28%. Do PIB, do Produto Interno Bruto. Ou seja, o Itamar deixou um legado de uma carga tributária já alta de 28%. Nos anos PT, PSDB, o PSDB, PT, e eu aqui faço
gosto de misturar, porque se a gente fosse debater sobre esse assunto, acharíamos muito mais semelhanças entre esses dois partidos do que diferenças. Nesses 12, 16 anos aí que PT e PSDB governam no Brasil, nós tivemos a carga tributária aumentada de 28% para 40%. De 28% para 40%. Só que com um grande problema. Não há só a questão do aumento da carga tributária de 12% a mais do PIB, que em 16 anos tucano-petistas nós tivemos que a sociedade toda teve que pagar. Esse aumento foi feito de uma forma perversa. Por quê? Quando, na época do governo Itamar Franco ainda, as grandes vedetes da arrecadação federal, as grandes vedetes, o que representava a maior parte dessa arrecadação, eram dois tributos, chamados Imposto de Renda, pessoa física e jurídica, e IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que tem uma grande vantagem, que tem um lado benéfico, como se diz, como o doutor disse aqui no começo, defender tributo, ou falar sobre ninguém gosta de pagar tributo, mas tem impostos ruins e impostos piores ainda. O imposto de renda e o imposto IPI, ele tem um lado positivo. Qual que é? 25% dele fica no município em que ele é gerado, 25% fica no estado em que ele é gerado e 50% vai para os cofres da União. Só que nesse aumento, nessa transição desses anos todos, de 94 até 2014, nesses 20 anos de governo PT-PSDB, nós tivemos 12% do PIB e a grande concentração de tributos hoje, a grande vedete da arrecadação federal, ela é o PIS e o COFINS. E o PIS e COFINS são contribuições, não são impostos. E como são contribuições, elas não são partilhadas com estados e municípios. Elas vão 100% para as burras do governo federal. Elas vão 100% para os cofres do governo federal. Ou seja, nós tivemos, além do aumento absurdo de carga tributária, nós tivemos um empobrecimento dos municípios e um empobrecimento dos estados. Ser governador de estado e ser prefeito em qualquer estado, de qualquer partido, em qualquer lugar do país, nos últimos 20 anos se tornou uma tarefa muito mais árdua do que há 20 anos atrás. Porque se diminuiu a quantidade de dinheiro originalmente repassado. E os grandes problemas estão onde? Os grandes problemas estão nas cidades. Todo mundo, antes de mais nada, acorda na sua cidade, mora na sua cidade, se desloca na sua cidade, busca um serviço médico na sua cidade, busca um asfalto interessante na sua cidade, busca parques e áreas verdes nas suas cidades. E o município ele só tem dois tributos. Ele só tem dois tributos. Um tributo que eu acho perfeito. Eu acho o melhor tributo de todos, o mais justo de todos, que chama IPTU. O IPTU está lá, você tem uma alíquota de 1% sobre o valor venal do imóvel. Houve até há 2 anos, 3 anos, há 2 anos atrás, uma balbúrdia, que quando essa casa aqui aumentou o valor venal dos imóveis, atualizou a planta do valor venal dos imóveis, não foi feito nada mais do que algo justo e correto de se atualizar uma base de cálculo, de se atualizar o valor. Uma pessoa pagava 1% sobre algo muito defasado. E 1% é uma alíquota absolutamente justa. Eu cansei de discutir no meu prédio, quando muitas pessoas falavam, poxa, mas se aumentou aqui o IPTU nosso aqui vai aumentar de R$8.000 por ano para R$12.000 por ano. Falei, minha senhora, só essa sua bolsa aqui, ela vale R$5.000. E a senhora está reclamando do IPTU. O caro é o imposto sobre o arroz, sobre o feijão e sobre outras atividades. E aí você tem um outro serviço, o município, e aí que eu quero entrar respondendo provocativamente e chamando todos a pensar, tá? O outro tributo municipal é o ISS. Esse substitutivo apresentado foi por mim assinado, foi assinado por vários outros líderes de partido. O PHS foi um dos primeiros a assinar e concordar imediatamente com essa proposta.
porque acho justo. E eu defendo, respondendo estritamente à pergunta do doutor Paulo, eu defendo, se eu tiver que responder sem poder desenvolver mais o tema, se eu tivesse que aqui, ou responder isso, ou é vermelho, ou é verde, ou é preto, ou é branco, né? Eu responderia, sem sombra de dúvida, que eu defenderia a alíquota fixa. Porque, obviamente, cartório, a atividade notarial não é uma atividade, ela não é uma pessoa jurídica, ela tem todos os ônus da personificação da atividade, ela tem todos os ônus da alíquota fixa. Por isso que eu compartilho com o seu modo de ver. Mas eu ouso ir além. Eu acho que, ao mesmo tempo em que o IPTU é um imposto justo e correto, eu acho que o ISS é um imposto perverso. É um imposto perverso. Primeiro, porque quase tudo nele, e cada vez mais nós estamos entrando em momentos de modernidade. Há 50 anos atrás, dava até para a gente fazer distinções claras sobre o que é produto e o que é serviço. Hoje está com a modernidade, com a informática, com a produção de softwares, com a produção disso, com o mundo moderno hoje, está cada vez mais difícil a gente distinguir o que é produto e o que é serviço. Então, nós vamos ter cada vez mais uma judicialização e um encarecimento, ainda mais para as empresas, para as pessoas, para discutir se eu devo pagar isso ou se eu devo pagar aquilo. Outra questão. A quem interessa que as pessoas procurem todos os serviços notariais? Antes de mais nada, interessa ao Estado Democrático de Direito, porque significa uma coisa chamada segurança jurídica, significa uma coisa chamada formalização dos atos, significa uma coisa chamada preto no branco, está ali, o negócio está lá no cartório, como diria meu avô. E todos nós não queremos contratos de gaveta, todos nós não queremos coisas sendo feitas sem registro, muito pelo contrário, ao Estado e à sociedade interessa, e muito, que tudo seja devidamente registrado, para todas as finalidades possíveis, até para que se possa cobrar os devidos impostos, o devido IPTU, o devido imposto de renda, o devido PIS e COFINS, etc., seja lá o que for. Então, eu defendo que nós temos que iniciar uma luta, iniciar uma batalha, acho que aqui é uma grande semente para isso, com uma meta final de extinguir o ISS. E uma meta inicial de extinguir o ISS sobre determinadas atividades essenciais, entre elas a prestada pelos senhores, pelas justificativas que acabei de dar aqui. Aí vocês vão me perguntar, poxa, mas você está louco, Laércio? E aí a arrecadação da prefeitura, como que fica? A arrecadação da prefeitura seria suplantada, seria paga de uma forma justa. Como? Seria compensada de uma forma justa. Como? Através do repasse de 25% do PIS e do COFINS gerado na cidade de São Paulo. Sobra muito mais dinheiro. Sobra muito mais dinheiro. E só que o dinheiro gerado pelos paulistanos vai ficar na cidade de São Paulo. São Paulo é a cidade que sustenta o país. Então, o nosso dinheiro vai ficar aqui e nós teríamos como subsidiar e acabar com esse tributo que muitas vezes é nefasto, que muitas vezes é controverso, que muitas vezes é injusto, como era até pouco tempo atrás, onde se pagava, onde o exemplo que o senhor deu, nada mais é do que uma bitributação. Ou muitas vezes uma tritributação. Ou, no caso absurdo, ainda de se cobrar sobre serviços gratuitos, se tributar um serviço gratuito. Isso é um verdadeiro absurdo. Então, temos que ousar. Temos aqui pessoas de peso, representantes de uma categoria muito importante. Temos aqui representante da OAB, temos aqui um humilde vereador, aqui representante dessa Casa Legislativa. Por que não ousarmos? Por que não propormos o fim da cobrança do ISS? Começando por algumas atividades, iniciando com as atividades notariais de registro.
com essa contrapartida. Com essa contrapartida. E eu me comprometo. Obviamente, isso dependeria de um cruzamento de trabalho. De um trabalho de origem municipal com um trabalho de origem federal. Porque, para que nós possamos ter parte do PIS e do COFINS ficando nos estados e municípios, precisaríamos que isso fosse aprovado pelo Congresso Nacional. Nós não temos esse poder aqui. Mas podemos provocar isso. O nosso partido tem 5 deputados federais, tem uma bancada de liderança, podemos colocar esse tema em pauta no Congresso Nacional, sem dúvida nenhuma. E, na pior das hipóteses, o que nós vamos gerar é uma justa discussão. É uma justa discussão. Porque enquanto PIS e COFINS, gerados aqui com o suor do trabalho do paulistano, vão para o governo federal distribuir em propinas na Petrobras, nós temos aqui o ISS sendo uma fonte de arrecadação importantíssima para a Prefeitura de São Paulo, sendo que nós já temos fontes de arrecadação que nos foram usurpadas quando se diminuiu a importância do imposto de renda, quando se diminuiu a importância do IPI e quando se aumentou a importância do PIS e COFINS, porque são impostos mais fáceis de ser cobrados, são cobrados sobre o faturamento das empresas, são impostos mais fáceis de ser fiscalizados e, principalmente, são impostos que não devem ser repartidos. Então, eu peço desculpas aqui, eu quero abrir para debates, perguntas, acho que o tema é provocante, eu acho que um monólogo não é muito agradável, né? Temos que conversar aqui, ouvir as várias opiniões, mas eu deixo aqui acho que toda ideia, todo projeto tem que ter um início, tem que ter uma semente. E essa semente aqui pode estar sendo lançada agora, após um dia o nosso time ter goleado. Ontem, que vitória, hein, doutor? 5-1 sobre o Sampaio Corrêa. Doutor, tem um torcedor do Sampaio Corrêa aqui no plenário. Por Por incrível que pareça... meus sentimentos. Meus sentimentos. Existe. Meus sentimentos. Então, Alienígenas existem. acho que ontem, após aquela maravilhosa vitória, hoje poderia ser um dia maravilhoso para a gente deixar essa semente plantada, para que não seja apenas aqui uma palestra, para que seja o início de um grupo de trabalho. Convidando a OAB, podemos fazer aqui um grupo de trabalho para nos reunir quinzenalmente, não precisam vir todos, vem quem puder, vamos formulando, vamos trazendo, vamos discutir, mas vamos dar a César o que é de César, porque São Paulo acolhe o Brasil inteiro de braços abertos. Aqui nós temos o baiano que trabalha e que estabelece família aqui, o gaúcho que trabalha e estabelece família aqui, o paraense que trabalha e estabelece família aqui. Carioca também. O carioca também. Carioca trabalha? Só fazendo alguns trabalham? Ah, bom, pensei que só pegava a praia. Lá tem tributo sobre praia. Desculpa, é que eu não posso. Argentina e carioca eu não perco a oportunidade de fazer piada. Então, a gente tem essa obrigação de manter esse recurso aqui, de trazer esse recurso que é gerado com o nosso trabalho, com o suor dos empresários, dos prestadores de serviço aqui da cidade de São Paulo, que fiquem aqui na cidade de São Paulo. Então, espero não ter decepcionado aqueles que esperassem uma coisa mais técnica e mais doutrinária, mais como acadêmica, mas eu, até como político, e apesar de ser advogado, esta casa contamina a gente acaba soltando um pouco mais o ser político do que o ser jurídico, eu queria provocar esta discussão política, essa discussão política do que vamos dar a César o que é de César, vamos dar a São Paulo o que é de São Paulo, vamos deixar o nosso dinheiro aqui. E começando a compensar, não simplesmente por isso temos que ter essa contrapartida. Não adianta somente também passar dinheiro do PIS e COFINS para São Paulo ou para os municípios. Temos que também, concomitantemente, acabar com esse imposto nefasto chamado ISS. Porque aí o que você vai limpar de processo nos tribunais, de discussão se é devido ISS ou ICMS, em vários casos,
tá? Também vai ser uma grandeza muito positiva, vai ser de uma grandeza muito positiva para todo o Poder Judiciário. Então, termino aqui essa primeira fase aqui da nossa conversa e fico aqui aberto às perguntas, às provocações, às discordâncias e a tudo mais aqui. Sou todo de vocês. Muito obrigado.